A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, está escrito: examinai todas as coisas, retende o que é bom. A Bíblia Sagrada, deixada pelo Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, não foi algo para ser exposto, deixado aberto na sala, não é algo para ficar guardado na estante, na prateleira do armário. A Bíblia Sagrada foi algo deixado para o Senhor Jesus Cristo para nos instruir, para que através dela a gente pudesse conhecer, a gente pudesse entender, compreender qual é a boa, agradável, suave vontade dele para a nossa vida. Todavia, se eu não procurar estudar, todavia, se eu não procurar examinar o que a Bíblia Sagrada me diz, o que a Bíblia Sagrada fala, como eu posso entender o que o Senhor está me dizer? Se eu não procurar ler a Bíblia, como eu vou adquirir conhecimento? Se eu não procurar ler a Bíblia, como eu vou ter sabedoria? Vou saber o que pertence ao Senhor Jesus Cristo e o que pertence ao homem, o que pertence à religião. É necessário que a gente comece a criar o hábito da leitura da palavra. Não importa quanto tempo que temos de convertido, se é um dia, se é um ano, 10 anos, mas que a partir desse momento a gente cria-se o hábito de ler a Bíblia diariamente. Que a gente comece a examinar a palavra do Senhor, a adquirir conhecimento daquilo que o Senhor está nos dizendo, aquilo que o Senhor está a nos falar. Uma das coisas que nós sempre procuramos ensinar às pessoas que discipulamos é o seguinte: a leitura da Bíblia é diária. Você tem que ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você necessita ler a Bíblia. E por mais que você fale que a linguagem da Bíblia seja algo complexo, difícil de interpretar, de compreender, de entender, eu te digo uma coisa: a revelação da Bíblia, a interpretação da Bíblia é dada pelo Espírito Santo que habita na sua vida. Se você crê em Cristo Jesus, se você levantou sua mão e o aceitou como seu único suficiente Salvador, foi batizado nas águas, o Espírito Santo mora dentro de você. E é com essa finalidade que o Espírito Santo habita em você. É para que você possa ter a revelação do Senhor, para que você possa ter o conhecimento do Senhor, a fim de que você possa não ser enganado, não ser ludibriado por falácias, por ter teologias humanas que possam te levar por um caminho diferente do Senhor, que possam te guiar por um caminho contrário ao do Senhor. Então é necessário que você entenda uma coisa: a sabedoria, o conhecimento, ele não vem do homem, ele vem do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos revela através do seu Espírito Santo. E às vezes a pessoa pergunta para mim: mas eu vou começar a ler a Bíblia, qual que é o versículo que você me indica? Eu falo assim: vamos lá, vamos ver o que é bom, o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 8,
versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você é um cristão, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é necessário, é preciso que você agora possa conhecer a verdade. Porque quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a examinar as Sagradas Escrituras, você começa a se libertar, você começa a se desprender, você começa a se soltar de toda questão religiosa. Você quebra as correntes, você rompe as cadeias. Você não fica mais preso numa filosofia humana, você não fica mais preso numa filosofia religiosa, mas você consegue entender, você consegue compreender, você consegue agora ter uma vida, ter uma comunhão com o seu Deus, sem vincular ele a placas de igrejas, sem depender de nenhum líder religioso que possa ser o representante do seu Deus aqui na terra. Porque o representante do Senhor Jesus Cristo é você. Você que o aceitou como o único suficiente Salvador. Você é o representante do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E tem a obrigatoriedade de pregar a sua palavra, de anunciar o seu evangelho. Então você primeiro precisa entender uma coisa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos libertos pela palavra, não é de ficar pulando de igreja em igreja em busca de libertação, não. Você será liberto do pecado através da palavra. Você será liberto do adultério através da Bíblia. Você será liberto da pornografia através da Bíblia. Você será liberto de todo e qualquer tipo de vício através da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente se desprende, mais a gente se liberta de toda e qualquer filosofia humana, de toda e qualquer teologia religiosa. A gente se sente livre, a gente se sente solto, a gente se sente leve para louvar, para adorar, para buscar o nosso Deus, para glorificar aquele que é, aquele que foi e aquele que sempre será a razão do nosso viver, a saber, Cristo Jesus. Então estude a Bíblia, leia a Bíblia, examine a Bíblia, compare o que eu estou dizendo com o que a Bíblia diz. Analise você mesmo, analise o que a palavra do Senhor diz, o que a palavra do Senhor fala, o que a palavra do Senhor nos instrui, para que você possa se sentir liberto, para que você possa se sentir acolhido, para que você possa se sentir transformado pelo poder do Espírito Santo que habita em você, para que você se torne apenas pessoas, para que você se torne o próprio Senhor Jesus Cristo, para que a ponto que você ande, a ponto que você caminhe, a ponto que você esteja no local e as pessoas possam enxergar em você a presença do Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm que enxergar o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. As pessoas têm que ver o próprio Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Se isso não ocorrer, se isso não estiver acontecendo na nossa vida, algo de errado está acontecendo conosco, algo de errado estamos fazendo. Quando as pessoas não conseguem enxergar a presença do Senhor Jesus Cristo através de nós, é sinal de que nós não estamos andando conforme o querer, nós estamos andando conforme a vontade do próprio Senhor Jesus Cristo. Então é preciso que a gente pare e analise
a nossa vida, examinando-nos, a fim de que assim possamos voltar ao centro da vontade do Senhor, ao centro do entendimento de Cristo Jesus. Não podemos de maneira alguma levar as nossas vidas de formas levianas. Não podemos de maneira alguma levar a nossa vida de maneira torta. Devemos examinar a palavra do Senhor. Devemos buscar entender, compreender o que ao longo desses anos todos o cristianismo possa ser, o que ele representa, assim como o que a arqueologia nos fala sobre todas as coisas relevantes ao nosso Senhor, relevante ao nosso Salvador, Jesus Cristo, e toda a história descrita no Antigo Testamento. Eu lembro que na época que eu estudava, a gente tinha aula de história, e a gente estudou sobre o Império Romano, estudamos sobre o incêndio em Roma cometido pelo imperador Nero. Só que quando você começa a ler a história do cristianismo, quando você começa a analisar o que a palavra do Senhor nos fala, o que a palavra do Senhor nos diz, você consegue se imaginar que quando Nero botou fogo em Roma, ele tinha uma só intenção, na qual os livros de histórias das escolas, das faculdades, não nos esclarecem. A intenção de Nero era acusar o apóstolo Paulo e os seus discípulos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, de causar badernas, transtornos, vandalismo, incendiando a cidade de Roma. Mas a pergunta é essa: mas por que os livros de história das escolas, das faculdades, das bibliotecas não trazem a ilusão ao apóstolo Paulo? Porque não é interessante para o registro da humanidade pessoa como o apóstolo Paulo, que até nos dias de hoje é alguém mal visto por Roma, mal visto pela Igreja Católica. Tanto é que o primeiro Papa, segundo a tradição católica, é o apóstolo Pedro. Eles deixaram de dar honra, eles deixaram de dar crédito àquele que foi o percussor, aquele que ainda jovem foi parar em Roma, ainda com o imperador César, passou pelo imperador Tito e morreu no império de Nero. Todavia, entretanto, por causa da história toda que ele teve, quando a Igreja Católica foi fundada pelo imperador Constantino, eles precisavam de um patriarca para a igreja que estava sendo construída, a Basílica de São Pedro. E eles preferiram dar honraria a Pedro, baseado numa fala do Senhor Jesus Cristo, que sobre ele iria erguer a sua igreja. Aliás, uma interpretação mal colocada, e deixaram de lado o apóstolo Paulo. É por isso que devemos hoje analisar todas as circunstâncias, avaliar o que a palavra nos diz, avaliar o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos fala, com a história da humanidade, para a fim de que não sejamos enganados
a fim de que não sejamos ludibriados por vãs filosofia. Sabemos que vai chegar o momento, e esse momento chegou, que pessoas que não querem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, não querem ter um compromisso com a palavra, com o Evangelho, vão criar para si falsos deuses, falsos pastores, que comecem a pregar aquilo que eles querem, aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. É por isso que você vê igrejas hoje pregando muito sobre a prosperidade. Primeiro, porque o dono daquela igreja precisa se manter na luxúria. E segundo, porque as próprias pessoas que ele frequenta, que são membros desses locais, eles não querem ouvir a exposição do Evangelho de Cristo. Eles não querem ouvir que é necessário a gente se arrepender dos maus caminhos, dos pecados que cometemos diariamente, para poder ter a salvação. Eles preferem ouvir que o Senhor Jesus Cristo pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, dando ele carro, casa, toda espécie de luxúria. Abra sua mente, baseie sua vida tão somente na palavra, baseie sua vida tão somente na Bíblia Sagrada. Não se deixe levar por vãs e vazias filosofias humanas, mas que a sua vida ela possa ser baseada, retratada naquilo que a palavra diz, naquilo que o Evangelho nos traz, naquilo que o Evangelho nos revela, a fim de que nós não venhamos a caminhar conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, mas que a gente possa caminhar, que a gente possa andar conforme a pré-determinação do Senhor Jesus Cristo. Porque para podermos herdar a vida eterna, é necessário que a gente ande segundo o conceito, segundo a vontade, segundo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta que precisamos fazer é essa: como eu vou andar segundo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, se eu não ler, se eu não estudar, se eu não basear na Bíblia a minha vida? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é fonte de vida para aquele que está morto. Ela é a chave que liberta da cadeia para aqueles que se encontram presos. Ela é a cura para aquele que se encontra enfermo. É a luz para aquele que se encontra nas trevas. É o caminho para aquele que se encontra perdido. Então, leia a Bíblia, examine-a, faça dela o seu livro de cabeceira. Vamos ler, vamos praticar, vamos lá, vamos estudar. Porque conhecendo a verdade nós somos libertos, conhecendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, não deixamos de ser enganados. Eu vou te dar um exemplo claro para que você possa entender o que é você ser enganado tendo a verdade nas suas mãos. O que é você ser passado para trás tendo a verdade nas suas mãos. Os pastores da teologia da prosperidade, eles gostam muito de pegar versículos soltos para levar você a induzir você a fazer aquilo que eles querem. E um dos versículos que eles mais gostam de fazer é com relação ao dízimo. E eles vão lá no livro do Senhor Jesus Cristo, do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10.
Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Você sabe onde está a casa do tesouro do Senhor? Você pega um avião, você que está em São Paulo, você pega um avião de São Paulo até Israel. Você vai até Jerusalém. Quando você chegar lá, você vai até um local que é conhecido como Muro das Lamentações. Ali está a ruína do templo do Senhor. Pega ali o seu dízimo, pega ali a sua oferta, leva consigo um isqueiro, bota fogo no dia, para que ele possa subir com um aroma suave às narinas do Senhor Jesus. Porque a casa do tesouro do Senhor é o templo que está em ruína, que só sobrou um muro pelo lado de fora, uma parte dele ainda. Conhecido pelo cristianismo como Muro da Lamentação, um lugar sagrado para os judeus, para os cristãos. Entendeu? Então, mas se o templo do Senhor está destruído e não há até o momento a possibilidade de ele ser erguido, por que então eu tenho entregado naquela lojinha no fundo da minha casa 10% daquilo que eu ganho? Porque você não tem baseado a sua vida na Bíblia Sagrada. Porque você tem ela em casa, mas não lê. Você tem ela em casa, mas não estuda. Você tem ela em casa, mas não pratica. E quando você faz isso, quando você não estuda a palavra, você acaba sendo enganado por homens. Agora pensa, o salário mínimo hoje está 1.320. Vamos entender aqui, R$130 por mês. Em 10 meses, esses R$130 se tornam 1.300. Em 20 meses, nós estamos falando de 2.600. Em 40 meses, nós estamos falando de 5.200. 80 meses, nós estamos falando em torno de 10.400. Se você levar em consideração de que um ano tem 12 meses, só que você leva 13 parcelas, quanto você entregou na mão desses falsos líderes? Está explicado por que eles compram emissoras de rádio, de televisão. São donas de editoras, são donas de gravadoras, vivem em mansões luxuosas, graças a você, que tem na sua casa, tem nas suas mãos a palavra do Senhor, mas não examina, não estuda, não procura adquirir conhecimento. E é isso que a palavra do Senhor nos fala, que a gente deve buscar, que a gente deve examinar todas as coisas, retendo somente aquilo que é bom. Você pode ouvir
a pregação de Edir Macedo, você pode ouvir a pregação do Valdomiro Santiago, assim como você pode ouvir a pregação do Silas Malafaia e de tantos outros nego perdido por aí. Todavia, porém, entretanto, você deve reter aquilo que é bom e dispensar aquilo que é ruim, aquilo que não presta, aquilo que não nos condiz com a palavra do Senhor. Agora, você que é religioso, entenda uma coisa: o dízimo e as ofertas, na qual o Antigo Testamento trata, é para sustento e alimento dos levitas. Todavia, porém, entretanto, quem é o levita? É todo aquele que trabalha no templo. Mas o templo do Senhor está destruído. Ou seja, nós não temos um templo para levar o dízimo, para levar a oferta, porque não existe um sacerdote e nenhum auxiliar dele trabalhando no templo. Mas vamos lá. Quando o Senhor nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Ele está fazendo de nós os seus sacerdotes. Ele está fazendo de nós a sua igreja. Ou seja, o seu dízimo, a sua oferta, é para a manutenção de você mesmo. Você pode tirar 10% do seu salário, mas que você tire para comprar uma Bíblia, que você tire para comprar uma cesta básica e dar para alguém que está passando por necessidade, para comprar calçado para alguém que não tem o que calçar. Mas investir em você, investir no seu estudo, investir no seu conhecimento, pagando parte do seu salário como 10%, para que você possa estudar, para que você possa adquirir cada vez mais conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, terá mais proveito do que você entregar na mão dessas pessoas avarentas que vivem disto, que trabalham em prol disso, a fim de que você possa levar o seu dinheiro para as suas igrejas para o manter. Então, se você quer fazer algo útil para a obra do Senhor Jesus Cristo, faça por você. Adquire livros que possam levar você a conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Adquire Bíblias com diversas linguagens, com diversas interpretações, para que você possa ter conhecimento, sabedoria, cada vez mais daquilo que o Senhor deixou para nós. E assim você não mais será enganado, assim você não mais será iludido por pessoas que pregam a palavra em busca de satisfazer o seu ego, de satisfazer a sua vontade, de satisfazer os seus desejos carnais através de você. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que tem a Bíblia e diz ser cristã, não pratica a leitura, não pratica o estudo, não procura conhecimento, não procura entender o que o Senhor está dizendo, é uma pessoa insensata, porque ela tem tudo para conhecer a verdade, mas ela tampa o seu ouvido, ela tampa a sua boca, ela tampa os seus olhos a fim de não ver, de ouvir ou falar o que é preciso, o que é necessário.
Uma pessoa que se diz ser cristã, não busca conhecimento, não sabe que o pregar a palavra do Senhor, anunciar a verdade, pregando os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, é um dever de todo aquele que levantou sua mão e confessou como seu único suficiente Salvador. É uma pessoa insensata, que está totalmente distante do Senhor. Então, que não sejamos nós essa pessoa insensata, que não sejamos nós essa pessoa que caminha com o Senhor Jesus Cristo, mas não tem o interesse no Senhor Jesus Cristo. Mas que possamos nós termos sim o interesse no Senhor, ter o interesse na palavra, ter o interesse de conhecer, de saber quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Ouvir todas as coisas, ler todas as coisas e reter aquilo somente que é bom. Entenda que não existe uma pessoa que é 100% correta, uma pessoa que é 100% certa, porque a única pessoa que é certa 100% é o Senhor Jesus Cristo. E a sua palavra, ela se renova todo dia, a fim de fazer com que nós possamos cada vez mais estar em comunhão com o Senhor. Então, o que? Você pode ler um livro de determinado pregador, você pode ouvir a mensagem, você pode assistir a mensagem que é transmitida, mas nunca deixe de examinar, nunca deixe de estudar a Bíblia. Você que acompanha os nossos canais, seja no YouTube, seja no Quai, seja no Spotify, nunca se perca, nunca deixe, nunca abre mão de ler a Bíblia, de comparar aquilo que nós estamos falando com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Esteja sempre pronto para questionar, para que assim você possa viver, para que assim você possa entender, para que assim você possa compreender qual é o propósito do Senhor para nossas vidas. Você pode ouvir a nossa mensagem, você pode assistir os nossos vídeos, mas você também tem que ler a palavra do Senhor. Você tem que estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque não adianta nada você ficar assistindo mensagens cristãs, não adianta nada você ouvir podcasts cristãos, se você não fazer o hábito da leitura, se você não procurar estudar a palavra, você continuará perdido, você continuará vazio, distante, afastado do Senhor. Ouvir todas as coisas, ler todas as coisas e reter o que é bom. Para que assim você não seja enganado, para que assim você não seja ludibriado, para que assim você não seja pervertido a viver uma vida de falsidade, de falseta. Para que você não caia no círculo de Nero, para que você não venha a se tornar membro da grande Babilônia, mas para que você possa se manter fiel, mas que você possa se manter firme, forte, ereto na presença do teu Deus, do teu Senhor, do teu Salvador, pregando a sua palavra, ensinando os seus ensinamentos, discipulando as pessoas, levando as pessoas a se arrepender dos seus maus caminhos e voltar-se para o Senhor Jesus Cristo. Baseia a sua vida na Bíblia. Não baseia em líderes religiosos. Não baseia naquilo que líderes te falam. Você pode até ouvir, mas aquilo que é dito, você tem que fazer um comparativo com a palavra do Senhor.
Seja sábio e não insensato. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.